Se você é médico ou fisioterapeuta e pensa em trabalhar com futebol, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Se amanhã você recebesse uma ligação de um clube e tivesse que começar a trabalhar na próxima semana, você saberia exatamente o que fazer? Eu não estou falando apenas de diagnosticar uma lesão. Estou falando de entrar no departamento de futebol e entender como aquele ambiente funciona. Saber avaliar um jogador, saber o que fazer na beira do campo, saber conversar com o treinador, com o preparador físico, com os outros médicos, com a equipe de fisioterapia, com a diretoria. Saber tomar uma decisão quando existe um jogo importante daqui a 3 dias. Saber quando aquele atleta pode treinar, quando precisa ser afastado e quando pode voltar. E principalmente, saber tomar decisões quando não existe uma resposta perfeita. Porque este é o futebol real. E foi pensando exatamente nisso que nós construímos este curso. Existe uma diferença enorme entre aprender medicina ou fisioterapia esportiva e saber trabalhar dentro do futebol. Na faculdade, na residência ou nas especializações, normalmente nós aprendemos as doenças, as lesões, os exames e os tratamentos. Só que o futebol acrescenta uma camada completamente diferente. Existe o calendário, existe o treino, existe jogo, existe viagem, existe pressão, existe treinador, existe empresário, existe diretoria, existe atleta querendo jogar e existe um departamento inteiro de saúde e performance funcionando ao seu redor. E uma decisão que parece relativamente simples dentro de um consultório pode se tornar extremamente complexa dentro de um clube. Imagine, por exemplo, um jogador com uma lesão muscular 4 dias antes de uma semifinal. Qual é realmente a gravidade daquela lesão? Qual exame você precisa pedir? Quando repetir este exame, ele pode treinar parcialmente? Pode começar a fazer campo? Quando ele pode acelerar? Quando pode começar a mudar de direção? Quando você conversa com o atleta e com a comissão técnica sobre o risco daquele retorno? Ou imagine outra situação, um jogador desmaia durante um treinamento. Você sabe exatamente como organizar aquele atendimento? Como utilizar o DEA? Como conduzir aquele colapso? Como organizar a equipe médica? Como estruturar um plano de ação emergencial para o clube? Ou ainda, um jogador de 14 anos começa a reclamar de dor no joelho. É simplesmente uma dor de crescimento? É uma apofisite? Existe relação com maturação biológica? Ele pode continuar treinando? Precisa reduzir carga? Como conversar com os pais? E como conversar com a comissão técnica? É este tipo de situação que acontece no futebol. E é para isso que queremos te preparar. Para construir este curso, nós reunimos profissionais que vivem o futebol no dia a dia. Médicos, fisioterapeutas, profissionais de performance, profissionais que atuam ou que já atuaram em grandes clubes do futebol brasileiro. Pessoas que conhecem a teoria, mas principalmente a prática. Pessoas que já estiveram na beira do campo, no ambulatório, no departamento médico, na reabilitação, na tomada de decisão junto com a comissão técnica, porque existe uma coisa que você só entende depois que começa a trabalhar dentro de um clube de futebol. E a nossa proposta foi trazer essa experiência para dentro de uma formação organizada. Nós não queremos simplesmente que você assista dezenas de horas de aula, nós queremos que ao terminar o curso você consiga olhar para uma situação do futebol e pensar, eu sei como conduzir isso. E o curso foi construído pensando nas diferentes funções que existem dentro do futebol. Por isso, teremos uma formação direcionada para médicos e uma formação direcionada para fisioterapeutas. Existem conhecimentos que naturalmente se cruzam. Médico e físio precisam entender carga, lesão, precisam entender retorno ao esporte, precisam saber conversar entre si e precisam compreender as demandas daquele jogador. Mas existem decisões, responsabilidades e conhecimentos específicos de cada profissão. Por isso, parte do conteúdo será compartilhada e outra parte será direcionada especificamente para a sua atuação. Porque a ideia não é formar profissionais que trabalham isoladamente. A ideia é ensinar você a funcionar dentro de um departamento multidisciplinar de futebol. E antes mesmo de começar a falar de lesão, você precisa entender o jogo, porque você não consegue cuidar de um jogador se você não entende aquilo que ele precisa fazer dentro do campo. Um lateral não apresenta a mesma demanda que um zagueiro. Um ponta não apresenta a mesma demanda que um volante. Aceleração, velocidade máxima, desaceleração, mudanças de direção, salto, contato, volume de corrida, ações de alta intensidade, tudo isso interfere na maneira como nós avaliamos, prevenimos, tratamos e reabilitamos as lesões. Por isso, uma das primeiras coisas que você precisa desenvolver é uma linguagem comum entre saúde, performance e comissão técnica. Você precisa conseguir conversar com o preparador físico, precisa compreender porque o treinamento muda conforme nos aproximamos do jogo e precisa conseguir transformar uma informação médica em uma decisão que faz sentido para quem está dentro do campo. Nós entraremos numa das maiores discussões do futebol moderno.
como reduzir lesões sem impedir que o jogador treine. Você precisa conhecer programas como o FIFA 11, o que realmente tem de evidência, o que funciona, quais são as limitações e como adaptar programas de prevenção para o contexto real de um clube. Porque prevenção não pode ser simplesmente uma sequência de exercícios feita durante 15 minutos antes do treino. Prevenção precisa ser conversa, exposição, força, velocidade, carga, histórico de lesões, posição, calendário e com aquilo que aquele jogador individualmente precisa. E naturalmente nós não chegamos a um dos maiores problemas do futebol, as lesões musculares. Posterior de coxa, adutor, panturrilha, quadríceps, você precisa entender diagnóstico, classificação, prognóstico e return to play. Mas também precisa entender por que aquele atleta se lesionou, o que precisa mudar para diminuir uma chance de uma nova lesão. Além disso, vamos discutir tendões, dor inguinal, lesões de sobrecarga, lesão óssea por estresse, REDS e sempre trazendo a discussão para o calendário real do futebol. Porque muitas vezes a pergunta não é simplesmente qual é o tratamento ideal. A verdadeira pergunta é como eu trato isso em um jogador que precisa continuar competindo durante os próximos 4 meses. E isso nos leva a outra decisão extremamente difícil. Dentro de um clube, quando este atleta está realmente pronto para voltar. E por que o retorno ao esporte não pode ser simplesmente tá sem dor? Também não pode ser, a ressonância melhorou. E muito menos, já passaram-se 6 semanas. Você precisa avaliar força, potência, assimetria, capacidade de acelerar, desacelerar, mudar de direção, executar ações específicas da posição daquele jogador, tolerar carga, treinar e finalmente competir. Nós vamos mostrar como organizar uma bateria de critérios de retorno ao esporte e como construir uma verdadeira progressão dentro de campo, desde o início de reabilitação até o retorno ao treinamento e finalmente ao jogo. Mas o departamento médico de futebol obviamente não vive apenas de lesões. O jogador precisa passar por uma avaliação de pré-participação, eletrocardiograma, avaliação cardiológica, teste ergométrico, ergospirometria. Você precisa reconhecer as adaptações fisiológicas do coração do atleta e, ao mesmo tempo, saber identificar sinais que podem indicar uma doença. Nós vamos discutir síncope, arritmias, miocardite, critérios de investigação e tomadas de decisão para a liberação esportiva. Além disso, existe toda a clínica médica do jogador. Infecções, asma, medicações, antidoping, sono, saúde mental, situações que fazem parte da rotina de quem acompanha uma equipe durante uma temporada inteira. E nós também vamos entrar nas principais condições ortopédicas dos jogadores de futebol: LCA, menisco, cartilagem, ligamentos colaterais, ligamento cruzado posterior, tornozelo, sindesmose, quinto metatarso, lesão de Lisfranc, quadril, pubalgia, adutores e também situações específicas de trauma, inclusive aquelas que mais frequentemente afetam os goleiros. Mas sempre com uma pergunta central: o que muda quando este paciente é um jogador de futebol? Porque diagnóstico é apenas uma parte da decisão. Nós precisamos discutir tempo de afastamento, tratamento conservador ou cirúrgico, progressão, critérios de retorno, risco de recidiva e exigência específica da posição daquele jogador. Existe ainda um universo completamente diferente dentro do futebol: as categorias de base. Uma criança ou um adolescente não é simplesmente um adulto menor. Existe crescimento, maturação biológica, existe xirão, existe apofisite e pode existir uma diferença enorme de desenvolvimento entre 2 jogadores com a mesma idade cronológica. Você precisa entender fenômenos como idade relativa, maturação biológica, crescimento, precisa reconhecer a doença de Osgood-Schlatter, de Sever e outras condições relacionadas ao crescimento. E precisa saber até que ponto aquele atleta pode continuar treinando. Além disso, existe uma responsabilidade enorme na comunicação com a família e com o clube. Também dedicamos uma parte específica ao futebol feminino, porque simplesmente aplicar ao futebol feminino tudo aquilo que aprendemos estudando os homens é um erro. Precisamos discutir ciclo menstrual, ferro, disponibilidade energética, REDS, carga, lesões. Precisamos entender as particularidades fisiológicas e clínicas da mulher atleta. E, principalmente, como transformar essas informações em acompanhamento prático ao longo de uma temporada. E performance também depende daquilo que acontece fora de campo. Como deve ser a alimentação ao longo da semana? O que muda do MD-4 até dia do jogo?
Quanto carboidrato, quanto proteína, como organizar a hidratação, quais suplementos realmente fazem sentido, como reduzir o risco de contaminação por substâncias proibidas, como lidar com as viagens, concentração, composição corporal, recuperação, tudo isso faz parte de uma rotina de um departamento médico de futebol. Existe uma parte que nós consideramos indispensável para qualquer profissional que trabalha nesse ambiente, as emergências de campo. Porque você pode passar anos trabalhando no futebol sem enfrentar uma emergência grave, mas quando ela acontece, você precisa estar preparado naquele exato momento. Não existe tempo para abrir um artigo, não existe tempo para procurar uma aula, você precisa agir. Por isso, vamos abordar um plano emergencial. Como usar o DEA, morte súbita, trauma, colapso de atleta, atendimento em campo, organização da equipe e simulação de situações que podem acontecer durante um treino ou um jogo. E existe ainda uma última parte que muitas formações simplesmente ignoram: os bastidores. Como funciona o departamento de futebol? Como organizar informação? Como criar indicadores? Como fazer relatórios? Como apresentar informações para a diretoria e comissão técnica? Como lidar com o prontuário e a confidencialidade? Como funciona a LGPD dentro de um clube? E quem pode fazer um diagnóstico de jogador? O treinador pode saber de tudo? A diretoria pode? O empresário? E a imprensa? Essas situações fazem parte do trabalho. E muitas vezes são exatamente elas que diferenciam um profissional tecnicamente bom de um profissional realmente preparado para trabalhar no alto rendimento. Eu quero deixar muito claro qual é o nosso objetivo aqui. Essa formação, nosso objetivo não é que você termine este curso sabendo recitar mais classificações. Nosso objetivo é que você termine pensando diferente. Que quando aparecer uma lesão muscular, você saiba construir a tomada de decisão. Que quando um jogador estiver voltando de LCA, você saiba quais são as perguntas que precisam ser respondidas antes de liberá-lo. Que quando um atleta colapsar dentro de campo, você saiba como agir. Que quando aparecer uma alteração no eletrocardiograma, você saiba como investigar. Que quando um adolescente estiver crescendo rapidamente, você entenda como aquilo interfere na carga e nas lesões. Que quando você conversar com o treinador, você consiga falar a linguagem do futebol. E que quando surgir uma oportunidade de trabalhar dentro de um clube, você não precise começar do zero. Este curso foi construído para quem quer realmente trabalhar com futebol, para quem já trabalha e quer subir de nível da própria atuação, para quem está começando na medicina do esporte ou na fisioterapia esportiva e para quem olha para o futebol como uma possibilidade real de carreira. Talvez você queira trabalhar em um grande clube, talvez queira trabalhar nas categorias de base, talvez no futebol feminino, ou talvez acompanhar uma equipe menor até trabalhar diretamente com jogadores de maneira individual. Independentemente do caminho, existe uma base de conhecimento, de raciocínio, de tomada de decisão que você precisa construir e é isso que estamos tentando condensar dentro dessa formação. Nós poderíamos simplesmente reunir especialistas e pedir para cada um dar uma aula sobre aquilo que conhece, mas nós não queremos isso. Nós desenhamos este curso partindo de uma única pergunta: o que o médico e o fisioterapeuta realmente precisam saber para entrar em um clube e trabalhar bem? E a partir dessa pergunta, fomos atrás dos melhores profissionais que poderiam ensinar cada uma dessas partes. Gente que estudou o assunto, mas também que viveu aquilo na pele. Porque teoria sem prática é insuficiente e prática sem conhecimento científico também é. Nós queremos unir essas duas coisas: ciência e experiência, didática e aplicação. Porque o futebol é o maior esporte do nosso país e do mundo. Existem clubes profissionais, categoria de base, futebol feminino, federações, seleções, clubes menores, academias, projeto de formação de atendimento individual de jogadores. Existe um ecossistema enorme em torno de um único esporte. Mas as melhores oportunidades normalmente chegam para quem já está preparado. E estar preparado não significa saber tudo, significa ter raciocínio, ter método, ter referências, saber trabalhar em equipe e conseguir tomar boas decisões, mesmo quando o cenário é complexo. É isso que queremos construir com você ao longo deste curso. Então, se o seu objetivo é trabalhar com futebol, ou se você está no futebol e quer se tornar um profissional mais completo, mais seguro, mais resolutivo, mais preparado para este ambiente, te convido a conhecer a nossa formação. Aqui embaixo você pode conhecer todos os módulos, os professores, as aulas e as condições de inscrição. E se essa formação fizer sentido para o momento da sua carreira, venha aprender com os profissionais que vivem o futebol todos os dias. Nos vemos dentro do curso.